Há uma agenda atrasada, porque levei alguns dias viajando e o lugar em que estava a internet não pegava muito bem, ficou difícil de fazer vídeos um pouco mais longos. Então, hoje tem algumas coisas que considero importante a gente poder pontuar para você que me assiste, você que segue o nosso canal Rui Diamantino e gosta do conteúdo do Curta com Textura e dos nossos shorts e shortinhos. Então, vamos ter uma conversa um pouco mais longa e peço a você que me acompanhe até o final deste vídeo. Aproveitando para agradecer a todos e todas que estão inscritos no canal, que estão se inscrevendo e estão vendo os nossos conteúdos. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo apoio e vamos seguir com o nosso projeto. Sempre fazendo uma análise mais ampla dos quadros sociais de um ponto de vista sociocrítico. Repito, este não é um canal de jornalismo. Aqui não se trata de noticiar, de dar furos ou de antecipar fatos, mas poder ter um olhar um pouco mais amplo sobre os quadros que se delineiam à nossa frente e analisá-los para podermos entender onde é que a gente está pisando neste campo minado chamado Brasil. Vamos começar, então, pelo pior dos quadros. Trata-se, naturalmente, deste moribundo zumbi que nunca morre, chamado Bolsonaro. E estamos falando aqui da morte política, da morte na comunicação social, das redes, etc. Ele ainda continua incomodando, que nem naquela música do Raul Seixas, Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Para aqueles que gostam de signos, sinais, enfim, esotéricos, mesmo dos lados mais sombrios do esoterismo, a mosca é um sinal demoníaco. Portanto, o Bolsonaro, mais do que nunca, é uma mosca que tenta contaminar esta nova sopa que estamos tentando consumir no Brasil, chamado republicanismo, democracia e a predominância das necessidades e das demandas populares, que com o governo Lula esperamos venha a se cumprir. Jair Bolsonaro continua lá no seu palacete em Orlando, mandando mensagens sobre atos administrativos como se ele ainda governasse o Brasil. Alguns estão dizendo, ele está louco, está delirante. Não vamos menosprezar o Jair. Dificilmente psicopatas enlouquecem. Psicopatas são psicopatas. Psicóticos são psicóticos. Isto do ponto de vista da psicanálise lacaniana. Portanto, ele não tem o pendor para a loucura, ele tem um pendor para a psicopatia. Ou seja, os psicóticos são esses enlouquecidos, zumbis, gados, como queiram chamar, bolsomínios, bolsotários, patriotários, que o seguem. E que, na sua ausência, dizem que é o general Heleno, que atualmente preside o Brasil, à espera de 6 meses, quando então Bolsonaro volta para continuar a ser o presidente do Brasil. Psicótico ou psicótica é a Regina Duarte, que diz que tudo que aconteceu ali foi fake, que a faixa do Lula não é a faixa verdadeira, como se precisasse existir uma faixa verdadeira para caracterizar a posse de um presidente. Ela está, obviamente, tocada por um grau razoável de psicose. E a gente vê os chamados patriotários, os otários do Bolsonaro à frente dos quartéis, ainda à espera de mais 72 horas, mais 72 horas, quem sabe depois mais 72 meses, e espero que eles esperem 72 anos e depois disso essa turma já tenha desaparecido da face da terra. Enquanto isso, o Bolsonaro fica enviando mensagens, apitos e apitos de cachorro. Não é loucura. O que ele tenta com isso é fazer algo que, por exemplo, os partidos já fizeram, mas foram partidos quando seus adversários ganharam e eles disseram, nós vamos fazer um programa paralelo para fazer a comparação entre o que o nosso programa paralelo está fazendo e o que o governo está fazendo. Mas isso no âmbito partidário, isso no âmbito da luta política. O que Bolsonaro está fazendo não é luta política. O que ele está fazendo é manter-se como um mito, manter-se como um ícone, que de longe tenta guiar os passos do pensamento do seu gado e, quem sabe, da mídia tradicional, da mídia blockbuster, como eu chamo, as grandes emissoras de TV, os jornais, como Folha, Estadão, etc, 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 no sentido de mostrar fracassos. Então, quando ele diz no meu Ministério da Energia, Minas e Energia, a orientação para baixar o preço da luz, se o Lula não consegue, ele vai dizer, estão vendo? Eu aqui estou governando melhor do que o Lula. E por aí vai, instaurando uma narrativa que tenta desgastar a imagem de Lula de um momento para outro ou de forma paulatina. Não há loucura. Há cálculo, há manejo de opinião pública e há, sobretudo, a manutenção da fidelidade dos seus zumbinominions. Portanto, não vamos novamente menosprezar Bolsonaro. O melhor lugar para Bolsonaro continua sendo a cadeia. Se houvesse uma expatriação para Marte, para a Lua ou para outro lugar do planeta, seria melhor ainda. Mas é cessar qualquer possibilidade de comunicação de Bolsonaro com as pessoas, porque ele está incorrendo em crime, ele está incorrendo em crime na medida em que estimula um pensamento contrário ao atual governo. Ele está estimulando pessoas a se manterem numa posição que é, por todas as formas,
criminosa. Então, ainda não nos livramos desta mosca nojenta, enjoada, persistente e só com inseticida para ou aprisioná-la e ela ficar calada, ou então fazê-la desaparecer socialmente. Porque realmente ninguém aguenta mais esta loucura que Bolsonaro, a sua turma, o seu gabinete do ódio, comandado pelo Carluxo, ou, como eu prefiro dizer, o seu filho amado Carlixo, o seu Édipo tão querido, o Carlixo, continua fazendo a partir dos Estados Unidos. Se trata, portanto, de uma manipulação de opinião de massas para incentivar parte da população, os seus seguidores, sobretudo, a fazerem comparações de um indivíduo que não governou absolutamente nada. Está aí os relatórios da transição demonstrando o devastamento que ele provocou nas instituições republicanas, nas contas do país e, finalmente, na gestão dos seus presumidos gabinetes que provavelmente nunca existiram. Só foram ocupados por pessoas ladravazes. O fato é que, perante essa posição de Bolsonaro, vamos agora para a segunda parte das nossas questões. Agora, voltando-nos, como pessoas da esquerda, para uma análise da posição de Lula, do seu ministério, dessa formação inicial. Naturalmente que nós, aí estão incluídos os que não souberam votar, não foi o meu caso, mas vou me incluir, nós, a população brasileira, erramos gravemente na eleição do Congresso, aí entendendo-se Senado e Câmara. Nos nossos trabalhos aqui, nas nossas produções, sempre batemos em cima. Precisamos eleger um Congresso, se não de maioria de esquerda, com um número significativo de esquerda, que não deixasse Lula na dependência da direita, nem mesmo da centro-direita. Muito menos da extrema-esquerda. A população, naturalmente ignorante, achando que a eleição majoritária resolve as questões do país, esquece-se que o verdadeiro poder do país, o último nível de poder, aquele que dá a palavra final, que se encontra no Congresso. E, repetidas vezes, colocamos aqui, eleger esquerdas, eleger maioria de esquerda. E a população, naturalmente, não fez isso, e agora Lula tem que atender esta horda, vamos dizer assim, muito ampla de espectro político, que vai para um pouco mais além da centro-direita, de pessoas situadas na direita. E aí reside todo o perigo. Não que a esquerda seja virtuosa, claro que não, mas na esquerda, as pessoas que assumem essas posições de esquerda comumente têm um certo compromisso ético, porque na esquerda você tem muito a perder. Quando você opta, portanto, por estar na esquerda, significa que você tem uma preocupação com algo que é da ordem ética, que é da ordem da moral pública, que é da ordem das demandas populares. Muito bem. E aí é que nós começamos a ter severas preocupações, nós que somos da esquerda e que desejamos uma mudança radical nos costumes políticos do país e a reinauguração de um governo Lula que realmente atenda aos anseios de uma renovação ética e moral na governança. Muito bem, entendemos que Lula precisa de parlamento para aprovar suas propostas que, ao longo desses próximos 4 anos, vai tentar reinstaurar no país não só o sentido republicano, como o sentido de atender às necessidades da maioria do nosso povo, que é pobre e que necessita realmente de um resgate com relação às coisas públicas. Muito bem, nenhum problema. Mas quando a gente vê um ministro da Defesa que agrada aos militares, que é bolsonarista, que diz que quando o escolheram sabiam em quem ele tinha votado, e naturalmente foi em Bolsonaro, e que também diz que o movimento na frente dos quartéis é um movimento democrático, estamos vendo aí um ministro incorrer em prevaricação das suas funções. Por quê? Porque ele disse também que muitos de seus parentes, muitas das pessoas de sua família estão à frente dos quartéis. Portanto, ora, este não pode ser o argumento de um homem público. Independente da sua família, independente das pessoas próximas a ele, seus amigos, estarem à frente dos quartéis, eles não estão fazendo uma demanda republicana, não estão fazendo uma demanda democrática, estão exigindo golpe, golpe político, retirada do seu patrão, do Lula, do poder, para reinstaurar o louco, o ladravaz, o demoníaco Bolsonaro no poder. Não pode alguém defender esse ponto de vista estando num novo governo que é absoluta oposição ao governo no qual ele queria que se instaurasse pelo seu voto? Então Lula precisa, sim, negociar. Sim, precisa unir em torno de si o máximo possível de base para votar nos seus projetos. Não há problema, mas ele deve filtrar as pessoas que, da centro-direita ou da direita, venham a estar no seu governo. O Múcio não agrada. O Múcio tem uma posição fundamental de diálogo com militares. Os militares parecem ter exigido alguém que seja simpático às posições de direita, antidemocrática, e, portanto, esperamos que o Múcio tenha uma passagem muito rápida no gabinete do Lula. Que não fique
que vá embora o quanto antes possível, até Lula poder demonstrar, e o seu gabinete, o seu ministério, de que as coisas não são como os militares pensam e que não há temores como os militares acham que pode haver no país de uma tomada do comunismo. Só lembrando a fala do Mourão, este Mourão burrão, este generalote que se elegeu senador, ele fez o cumprimento para o Brasil de Ano Novo da maior democracia liberal da América do Sul. Ora, democracia liberal para quem, cara pálida? Para quem a democracia liberal funciona? Só se for para você, seu filho, que logo, um dia, dois depois da eleição de Bolsonaro, subiu repentinamente de cargo para ganhar quase 40 mil em 2019. A democracia liberal só funciona para militarecos que servem, lambem as botas da elite ignara, vagabunda, ordinária, ignara do Brasil. A democracia liberal só serve para explorar as pessoas, para fazer girar o capital financeiro que não produz riqueza para ninguém a não ser para a própria elite. Então, cumprimentar a maior democracia liberal da América do Sul, nós não queremos democracia liberal, queremos uma democracia popular, que tenha o seu grau de liberalidade econômica, que possa atender ao dinheiro, ao capital. Sim, vivemos um mundo em que o socialismo real e autêntico não vingou e estamos em busca de um socialismo democrático que possa fazer certas alianças entre o capital e o trabalho. Mas um outro nomeamento do Lula causa preocupação, que é a ministra do Turismo, a mulher de um prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro que tem ligações com as milícias. O argumento dela foi que ela não tem esta ligação, não foi ela quem nomeou, mas foi o marido dela. Foi o homem com quem ela dorme, para quem ela dedica o seu afeto, compartilha seus sonhos, que nomeou. Então ela não pode utilizar esse argumento, esta falácia, para dizer que ela não tem nada com isso. Tem, tem. E se ela realmente não concordasse com isso, ela tensionaria junto ao seu marido para dizer, não nomeei. Ou eu que não concordo. Né? A relação de uma pessoa que eu amo, ou presumidamente ama, de uma pessoa com quem eu sou casada, com bandidos, assassinos, participantes de crimes, seria o de esperar. Então, é preciso que Lula coloque um filtro nessas nomeações. Sim, os partidos podem indicar, mas ele não é obrigado a aceitar. E é preciso que haja coerência, Lula, na sua equipe, com os propósitos de uma moralidade na coisa pública, de uma conduta na coisa pública que esteja também de acordo com a democracia e com o antifascismo. Assim você vai começar mal. Nós torcemos muito, particularmente me emocionei por demais na sua investidura no último dia 1º. Trabalhei dentro da modéstia que este canal aqui representa e que os meus pensamentos representam junto às pessoas, na esperança da gente sair deste lixo que Bolsonaro deixou, ou o Brasil lixo que ele deixou. Então não vamos, por isso aqui, mitificar você, achar que você é infalível. Você está falhando, Lula. As pessoas que estão ao seu redor estão falhando. Não. Admitir pessoas que fazem contratos, com uma ou outra forma, com o fascismo, com o crime, com as milícias, isto não pode ser admitido. Muito bem, você a nomeou. Assim que possa, demita. Assim que possa, se livre de José Múcio. Assim que possa, se livre das pessoas que estão à direita e que fazem parte de simpatias ou de simpatizantes, de grupos simpatizantes a tudo aquilo que Bolsonaro representou. Nós não vamos aceitar. Não é porque te admiramos, no caso. Por que te admiro? Porque acho que você é um verdadeiro estadista que vou concordar que você não filtre as pessoas que estão integrando o seu gabinete. Não vai ser assim, Lula. Você pediu para ser criticado, e aqui estamos fazendo essa primeira crítica. Não é uma atitude impensada nem impulsiva, é apenas uma sinalização que você mesmo, nas suas escolhas, está nos dando para que nós exerçamos essa crítica. Não deixe com que seu governo se suje com essas presenças sujas. Não estamos aqui querendo que pessoas virtuosas, celestiais estejam no seu governo, porque isso não existe no humano, mas que sejam pessoas comprometidas com a ética, a moral da coisa pública, da república, que não tenham ligações espúrias, e você tem toda a condição, junto com os seus auxiliares, junto com todo o seu gabinete, junto com os partidos que te apoiam, principalmente o PT, de poder fazer uma peneiragem quanto a isso e não aceitar. É preferível que você não aceite e tenha embates a vencer no Congresso, do que você se rebaixar, junto com todos que te acompanham, que estão na ala progressista. Eu prefiro da ala à esquerda, que realmente quer ver mudanças pelo bem do país, que você continue com essa gente. Não faça isso, Lula, porque dizia a minha bela, querida mãe, hoje no céu, como a gente diz, quem com porcos se mistura, farelos come. Cuidado, Lula, muito cuidado. E a gente aqui está atento. Acho que todos nós, canais ditos progressistas, que não considero tão de esquerda, é uma centro-esquerda, como os canais da esquerda,
que todos nós vigiemos seus passos, para que você não incorra em erro e no futuro as pessoas digam que você foi um bandido e um ladrão porque se misturou com eles. Caldo de galinha e cautela, Lula, não custa saborear. Um abraço.